A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui. Isso aí, ó. Fica firme, não desanima, tá? Fica junto comigo. Vamos ler a Bíblia toda em 6 meses. Querido, nós vamos ler agora do 31 até o 36. Detalhe, eu deixei algumas coisas do capítulo 29 e do capítulo 30 para falar neste vídeo, por se tratar de um capítulo pequeno e não ficar muito extenso o vídeo passado. Então, para o vídeo passado não ficar muito extenso, eu deixei para comentar o capítulo 29 e o capítulo 30 nesse vídeo aqui. Bora lá então? No capítulo 29, Jacó encontra Raquel e Labão, e este era o irmão da sua mãe Rebeca. Quando Jacó foge, encontra Raquel no caminho, no poço, e eles se encontram. Então eles sentam e conversam. No verso 15, Labão recebe a proposta de trabalho por 7 anos em troca de casar com Raquel. Labão disse: olha, tu é meu parente, mas diz aí, quanto você vai me cobrar para você trabalhar para mim? Jacó ficou apaixonado e disse: olha, eu não quero salário, eu quero trabalhar para ti por 7 anos para casar com a tua filha Raquel. Labão, nada esperto, né? Aceitou a proposta. Jacó estava prestes a pagar por aquilo que ele fez. Jacó enganou seu pai e agora ele vai ser enganado. Tudo aquilo que o homem semear, diz a palavra, certamente ceifará. Isso já aconteceu lá no começo da história bíblica. Olha só, no verso 24, quando ele vai casar, passa os 7 anos, quando ele vai casar, Labão dá uma festa, só que quem que ele entrega para casar no dia à noite? Lia. Aí Jacó se sente enganado, ele fala: mas não é assim que funciona na nossa cultura aqui. Aqui a gente não casa a filha mais nova, primeiro a mais velha, depois a mais nova. Fica com a mais velha, trabalha para mim mais 7 anos, que daí eu te dou a Raquel. Plantou, colheu, né? Bem feito para ele. No verso 31, viu Deus que Lia era desprezada e abriu a madre de Lia, enquanto Raquel ainda era estéril. Olha que interessante isso aqui, querido. Ele fica com Lia por 7 anos, tá? E em nenhum momento ele tem filho com ela. Só que quando ele casa com Raquel, ele despreza Lia. E Deus, vendo que Lia estava sendo desprezada, ele abre a madre de Lia e Lia começa a ter filhos. Por quê? Porque a esposa preferida dele, que é Raquel, era estéril. Olha como se repete a maldição hereditária. Sara também era estéril. Então a história se repete, querido. A história se repete. Não é que é uma maldição enviada por Deus, mas é uma potestade, a mesma potestade que quis atrapalhar lá atrás as promessas de Abraão através do ventre de Sara. A mesma potestade agora está querendo atrapalhar a promessa de Isaac no ventre de Raquel. Olha só, veja só. E a história se repete. A mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara, agora acontece também com Jacó e Raquel. Já no verso 30, Raquel ela fica com inveja da sua irmã e faz a mesma coisa que a Sara. Ela pega uma serva e dá para Jacó, para que Jacó venha ter filhos em nome dela. A história se repete da mesma forma. Lia também, da mesma forma, ela para por um tempo de ter filho, e Lia também pega a sua serva Zilpa e dá a Jacó para ele gerar filhos com ela. Olha como a história se repete, querido. Lá no verso 14, Rubem, o filho de Lia, encontrou uma mandrágoras, que era um fruto parecido com uma maçã. E havia uma superstição que dizia que toda mulher que comia uma mandrágoras ficaria grávida. Então, quando o menino veio com a fruta, Raquel fez uma proposta: olha, você fica essa noite com Jacó e me dê a mandrágora, para que eu venha comer e venha ficar grávida. E olha só, verso 22. Raquel ela negocia com Lia a fruta, e à noite que Jacó fica com Lia fica grávida e dá filhos a Jacó. Lia
até Rubem, ela deu 6 filhos para Jacó, até Rubem ali. Já no verso 25 a 36, Jacó faz uma proposta a Labão, que toda ovelha que fosse malhadas ou manchadas seriam o seu salário, e Labão aceitou. Por quê? Porque Deus começou a honrar Jacó, só que Jacó queria mais, né? Ele já estava com as 2 mulheres e ele não tinha salário, ele tinha que sustentar os filhos, então essa foi a estratégia. Só que Jacó é um cara muito esperto, ele é da agricultura. Olha o que Jacó fez. Porém Jacó, ele era muito esperto, ele pegou umas varas e descascou as varas brancas e colocou na frente do bebedouro aonde as ovelhas iriam tomar água. Então toda vez que a ovelha ia tomar água, ela ficava olhando para a vara. Assim a ovelha que estava grávida, quando ela se saciava com a água, automaticamente ela ligava a água àquelas varas. Automaticamente, segundo a ciência, né? Se isso diz alguns cientistas aí, fazia com que a cor dos filhotes seriam malhados, por causa da visão que a ovelha tinha toda hora que ela estava grávida, que ela ia lá tomar água, ia tomar água. E começou assim a crescer. E Jacó era esperto. Quando as ovelhas nasciam fracas, ele deixava para Labão. Quando era forte, ele pegava para ele. E assim foi crescendo cada vez mais o rebanho de Jacó. No capítulo 31, como cresceu as ovelhas, o rebanho de Jacó, ele começou a comercializar, logo ele começou a ficar rico igual a Labão. E os filhos de Labão e Labão começaram a ter inveja. Então lá no verso 12, ele recebe uma ordem de Deus para que ele saísse daquele lugar, porque já não ia dar certo. O Labão já não estava tratando Jacó como deveria. Aí agora Jacó, com medo de represália, com medo de perder as filhas e tudo que fez, Deus fala com ele se levantar e ir embora. Só que quando eles vão embora, escondido de Labão, Raquel vai lá nos pertences do seu pai e pega uns ídolos escondido. Raquel, ela não era devota a Deus, né? Então ela pegou os ídolos de Labão. A gente não entende o porquê. Alguns teólogos dizem que ela não tinha a mesma fé que Jacó. Ela seguia a fé dos seus pais, mas histórias são histórias. A Bíblia só fala que ela pegou os ídolos, mas em nenhum momento mostra ela adorando tais ídolos, até porque Jacó, ele não gosta, ele só adorava a Deus, tá? Vamos mais para frente. Talvez isso, na verdade, amados, explique até por ela ser estéril, porque todo idólatra, guarda isso no teu coração, todo idólatra é estéril. A maioria dos idólatras, aliás, a maioria dos idólatras, eles são estéreis, até porque a Bíblia diz que aquele que idolatra uma imagem se torna como ele, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam, tá? É um exemplo, eu vou dar um exemplo aí, me perdoe você que é católico, mas quem que é a esposa de São Pedro? Não tem. Não tem. Então, se não tem esposa, não gera filho, né? Nem a família, né, que aparece no presépio lá, a Sagrada Família, que tem o menino Jesus, é uma família. Por quê? Porque se segundo a tradição católica, Maria, ela continuou virgem depois de ter Jesus, então José nunca foi esposo de Maria, assim eles não podem ser uma família, porque são infrutíferos. Porque uma mulher, ela se torna esposa de seu esposo, do seu marido, quando ela coabita com ele, na lua de mel. Se não tem conjunção de carne, não tem casamento válido. Então, a Sagrada Família, na verdade, nunca foi uma família. Então, a idolatria, ela traz a esterilidade, tá bom? Quer saber mais? Curso Efésios 6. Vem para cá que eu te ensino tudo sobre isso. Continuando. Então,
No dia que Labão planejava ir atrás, Labão descobre, né, que José foi embora. Depois de 3 dias ele descobre, então ele planeja sair com seus filhos atrás. E quando eles pensam em ir atrás de Jacó para se vingar, Deus fala num sonho com Labão, dizendo que ele não podia falar mal e nem fazer nada de mal para Jacó. Então Labão, ele sente falta dos seus ídolos, que provavelmente foi roubado, né? Foi escondido. Jacó nem sabia que isso estava lá junto com ele. Então Labão chega, começa a revistar tudo, dá uma de bobo, dizendo: por que tu não me avisou? Eu ia tocar harpa, que nada, né? Tanto que ele chega: olha, por que tu levou minhas filhas como prisioneira de guerra? Mas a esposa dele, como é que é prisioneira de guerra? Né? Labão era um cara muito ligeiro, e Labão começou então a mexer nas coisas de Jacó. Jacó se zanga ali, e eles discutem feio, até que juntos eles param e fazem uma aliança. Aí entramos no capítulo 32, agora, quando Jacó sai daquele lugar, ele vê um exército de anjos. Depois deles fazer aliança, Labão foi embora. Quando ele está saindo, ele vê um exército de anjos e se alegra, e ele diz assim: este é um sinal que Deus está comigo. Que interessante, né, amados? Depois dele ser livrado por Labão, ele olha para o céu, vê um exército de anjos e fala assim: olha, Deus está comigo mesmo. Então Deus deu mais uma injeção de ânimo para Jacó. No verso 29, Jacó sai ao encontro do seu irmão, e ao passar no ribeiro ele vê um anjo. Então ele vê o anjo, mas ninguém viu, só ele. Ele espera toda a família, todo o povo passar e fica para trás. E quando ele chega perto do anjo, ele se agarra ao anjo e luta com o anjo até o alvorecer do dia, e só largou o anjo quando o anjo abençoou. Ele lutou com o anjo, tá? Eu vou te dar uma dica: para de lutar com o diabo e vai lutar com Deus. Por que lutar com o diabo não, pastor Fabiano? Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo ele já é derrotado. Você não tem que lutar com o diabo, você tem que lutar com Deus. Você tem que convencer Deus, você tem que agradar Deus, você tem que buscar Deus. Para de dar honra para o diabo. Glória a Deus. Depois disso ele envia um mensageiro a Esaú, levando presentes, dizendo que ele estava de volta. Só que quando ele envia um mensageiro, querido, para avisar que ele estava de volta, o mensageiro volta dizendo: olha, teu irmão está vindo aí te encontrar. Sim, com 400 homens. Ih, deu ruim. Ele pensa que seu irmão vai vir agora para vir contra ele. Olha que interessante. Aleluia. Só que depois que isso acontece, no verso 23, o anjo do Senhor troca o nome de Jacó para Israel, tira o nome de suplantador, de enganador, para príncipe. Agora é outra história. Olha que interessante, isso aqui. Depois que Jacó luta com o anjo, Deus muda a história de Jacó e as coisas começam a dar certo com ele. Aí já vamos entrar no capítulo 33. Esaú e Jacó se reencontram, e Jacó promete ir a Ser, que é a terra da onde morava Esaú. Mas ele nunca chegou lá, porque ele sabia que poderia dar problema, né? Deus, ele prometeu. Mas então Jacó, ele vai para outras terras, ele vai para a terra de Canaã, cidade de Siquém, e é a primeira vez que Jacó tem a sua própria casa e sua terra. Detalhe: Deus não mandou Jacó ir para Siquém. Se você lembra, quando Deus falou com Jacó, lá no capítulo 32, você vai ver, no capítulo 31, aliás, no capítulo 31, Deus fala para Jacó ir para Betel, aonde eles se encontraram pela primeira vez, aonde ele deitou a cabeça lá em cima de uma pedra e teve a visão. Deus mandou ele para lá, mas Jacó não obedeceu e foi para Siquém. Querido, toda vez que você não obedece o que Deus está mandando fazer, vai dar problema. Olha só. Então ele estava feliz, porque é a primeira vez que Jacó agora tem a sua própria casa, não depende mais de Labão e tem suas terras. Mas olha o que acontece. Então no verso 34, Diná, a sua filha, né, sua filha que ele teve com Lia,
vai conhecer com as meninas da cidade. Só que as meninas da cidade eram as meninas promíscuas, de outra cultura, e para elas era normal se deitar com homens. Mas Diná era virgem, Diná não poderia deitar com outra pessoa que não fosse da mesma fé. E ela acaba indo conhecer a cidade, vai para uma festa lá, e nessa festa está o príncipe olha para Diná, se apaixona e violenta, abusa de Diná, abusa. E para um hebreu, quando uma filha é abusada, quem fez isso é digno de morte. Olha o problema que Jacó recebeu por não andar na direção de Deus. Então, no verso 5, Jacó ficou sabendo, mas não contou nada a seus irmãos até que eles viessem de um campo, porque ele sabia que eles iam ficar enfurecidos. E no verso 7, é a primeira vez, no capítulo 33, que, fora o anjo, a Bíblia registra o nome de Jacó como Israel. Tá? É a primeira vez ali que, depois do encontro com o anjo, é chamado de Israel. E quando os irmãos dele vêm, os irmãos dela vêm, ficam enfurecidos e eles traçam um plano maligno, sem que Jacó soubesse. Então eles traçam um plano ali para vingar e acaba convencendo o pai, né? A Jacó fala: não, pai, não deixa ela casar porque ela foi violentada, então que eles venham ser circuncidados. Aí eles persuadiram a Jacó para falar com o pai do príncipe, para que tanto o príncipe quanto o pai e todos os homens da terra de Siquém viessem a ser circuncidados. Mas como o príncipe de Siquém estava tão apaixonado, ele aceitou, mas isso era um plano maligno, porque quando todos os homens foram circuncidados, né, é cortado o prepúcio da genital do homem, eles ficam fracos. Então no terceiro dia que eles estão mais debilitados, todo inflamado, com dor, não conseguia nem ficar em pé, eles pegam, invadem a cidade com sua espada. Isso está lá no verso 25 ao 31, eles invadem a cidade, matam desde o rei, do príncipe e todos os homens da cidade, roubam todas as mulheres, trazem para sua terra, sem Jacó saber. Aí Jacó vai contender com eles e termina o capítulo 34 assim, ele falando: e agora? O povo vai se vingar de mim, o que eu vou fazer? Você é doido? E eles falam: sim, pai, tu acha justo eles violentar nossa irmã e ficar por assim mesmo? Então no capítulo 35, tudo isso aconteceu porque Jacó não tinha ido para Siquém. Depois que tinha dado caquinha, o que aconteceu? Jacó levanta acampamento e vai para Betel, porque não era para ele ter ido para Siquém. Ou seja, geralmente eu e você somos assim, a gente só obedece Deus depois que a gente faz a coisa errada, né? Deu errado, aí a gente volta a fazer a coisa certa. Agora ele se levanta acampamento e vão para Betel. Deus manda ele para Betel, fala: olha, vai para Betel, levanta para mim um altar lá. Aí Jacó pega todo o povo, leva para Betel, e quando ele está lá, com aquele povo lá, com todas as mulheres, né? Ele ora a Deus, e Deus não permite que nenhum vizinho, toda vez que algum vizinho da cidade fosse lá querer vingar o povo de Siquém, Deus tocava o terror na cidade, o povo cria um temor e ninguém ousou tocar tanto em Jacó como na família dele. Tremendo, né, amados? Tremendo. Então no verso 6, Deus chama Jacó agora de Israel e confirma mais uma vez a sua promessa. Mais uma vez é confirmado a sua promessa. E no 16 e 20, nasce Benjamim, porém Raquel vai morrer, ela morre. E lá no verso 27, nós vimos a morte de Isaac. Isaac morre aos 180 anos e Isaac é enterrado juntamente com seu pai Abraão e com Sara. Ali se encerra o ciclo de Isaac e agora começa a história de Jacó verdadeiramente. No capítulo 36, fala da geração de Esaú. Até agora a Bíblia tratou sobre a geração de Jacó,
a história dele, como ele virou Israel. Agora vai falar um pouquinho sobre Esaú. Então, começa falando sobre a geração de Esaú, e no meio da geração de Esaú, vai aparecer lá no verso 12 um camarada chamado Amaleque, que vai sair dele uma descendência de um povo chamado Amalequita. Esse povo vai incomodar o povo de Israel, vai perseguir Israel e muito. Os Amalequitas incomodaram muito, e eles saíram da descendência de Esaú. Lá no verso 31 a 43, mostra que quem foi os reis de Edom, antes dos filhos de Israel dominar sobre a terra. E assim termina o capítulo 36. Que Deus abençoe, fica firme, não desanima, tá? Fica conosco aqui, vamos agora para o próximo vídeo. Deus te abençoe, 6 capítulos por dia. Deus abençoe.